Contágio, por que as coisas pegam. Jonah Berger. Jonah Berger é professor de marketing da Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, e passou mais de uma década pesquisando por que as coisas pegam. Rompendo a barreira do óbvio, ele saiu da superfície das estatísticas convencionais do porquê as pessoas agem como agem, e investigou o que está por trás da ciência da transmissão social. Compartilhamento, viralidade e outros eventos semelhantes não acontecem somente porque a tecnologia avançou, facilitando e agilizando o tráfego das informações, embora seja de relevante importância. Antes, há o fator humano com seus aspectos psicológicos, suas emoções e seus interesses, deixando rastros daquilo que move suas ações, cujos motivos muitas vezes são desconhecidos de nós mesmos. Por que as coisas pegam? Epidemias sociais. Produtos, ideias e comportamentos começam com um pequeno grupo de indivíduos ou organizações e se difundem quase que como um vírus entre a população, seja por causa da qualidade, do preço atraente ou da publicidade. Tais critérios, no entanto, não se aplicam ao se escolher o nome dos filhos, por exemplo. Um nome se torna mais popular que outro pela influência social e o boca a boca, online e offline. As pessoas adoram compartilhar histórias, notícias e informações com aqueles ao seu redor, e isso gera impactos significativos sobre o que pensamos, lemos, compramos ou fazemos. O boca a boca é o fator primário por trás de 20 a 50% de todas as decisões de compra. É mais persuasivo que a publicidade, que sempre afirma que seus produtos são os melhores, enquanto nossos amigos tendem a nos dizer a real sobre eles. Está à disposição de todo mundo. Não requer o gasto de milhões de dólares em anúncios. Contudo, e apesar da rapidez e grande número de pessoas que um conteúdo poderia alcançar através das mídias sociais, apenas 7% do boca a boca acontece online. Publicar conteúdos nas redes não significa que alguém vá notá-los ou divulgá-los. Já as conversas offline são mais profundas, logo predominantes e potencialmente ainda mais impactantes que as online. Ainda assim, aproveitar o poder do boca a boca online e offline requer entendimento sobre por que as pessoas falam e por que algumas coisas são mais ditas e compartilhadas que outras. A questão está na mensagem. A viralidade não nasce, ela é produzida. E 6 são os princípios do contágio. Moeda social. Compartilhar opiniões e atitudes sobre si mesmo pode ser tão bom, cientificamente falando, quanto uma mordida num delicioso bolo de chocolate ou ganhar dinheiro, de acordo com um estudo de Harvard. E não é de surpreender que compartilhemos coisas que nos façam alcançar status positivos, fazendo-nos parecer divertidos, contando uma piada, antenados, indignados sobre os últimos acontecimentos da política, ricos, comentando sobre a reserva no restaurante mais badalado da cidade, descolados, revelando um bar secreto escondido dentro de um restaurante de cachorro-quente. É o caso do Please Don't Tell, em Nova York, que se fez conhecer sem anúncio em mídia alguma, e etc. Eis aí a moeda social. Assim, companhias e organizações trabalham para que as pessoas promovam os seus produtos e ideias. E elas o fazem de 3 maneiras. 1. Notabilidade interna. Em 2002, a publicidade da Snapple produziu uma longa lista de factoides engenhosos e colocou embaixo das tampas da limonada rosa Snapple. Um deles dizia que uma pessoa gasta, em média, 2 semanas da sua vida esperando a troca das luzes nos semáforos. Como é que conseguem calcular uma coisa dessas? Fatos surpreendentes e divertidos são difíceis de não querer compartilhar, e este caso da Snapple ficou gravado na cultura popular, porque os factoides são notáveis. E fatos notáveis oferecem moeda social para que as pessoas que falam deles pareçam mais notáveis. A chave para se encontrar notabilidade interna é pensar sobre o que torna uma coisa interessante, surpreendente ou original. Mistério e controvérsia com frequência também são notáveis. Lembremos do desaparecimento dos 3 estudantes de cinema que foram filmar um documentário nas montanhas de Maryland, no filme Bruxa de Blair, que fez um enorme buzz, tornando-se um sucesso de bilheteria. Mas é possível encontrar notabilidade em qualquer produto ou ideia, ao se pensar sobre o que faz aquela coisa destacar-se. Já pensou em colocar um papel higiênico preto num banheiro de uma festa? O autor fez isso, e foi notável. 2. Alavancar a mecânica de jogo. Humanos gostam de jogos. Desde 1981, quando o primeiro programa de milhas de companhias aéreas foi criado até hoje, 180 milhões de pessoas acumulam milhas, mas apenas 10% delas são resgatadas a cada ano. Então, por que as pessoas são tão apaixonadas por milhas? Porque é um jogo divertido. Esses programas motivaram milhões de pessoas a fazerem paradas em cidades aleatórias, ou voar em momentos inoportunos, só para garantir a obtenção de milhas na empresa desejada e a conquistar status cada vez mais altos. Por exemplo, um cliente premium de determinada companhia aérea tem uma bela regalia de embarcar num avião uns minutos mais cedo. Mas parte do que faz disso uma bela regalia é você conseguir embarcar antes dos outros. A mecânica do jogo ajuda a gerar moeda social, porque se dar bem nos faz parecer bem e as pessoas adoram falar a respeito, exibindo suas realizações e junto divulgando a empresa, a marca, etc. É assim que a mecânica do jogo impulsiona o boca a boca. Websites de receitas incentivando as pessoas a postarem seus pratos prontos, programas de perda de peso ou boa forma encorajando fotos de antes e depois, entre outros. Também propagandeiam feitos pessoais, propagam marcas, ideias e produtos e impulsionam suas vendas. 3. Fazer as pessoas sentirem-se por dentro. Escassez e exclusividade são as bases para os clientes sentirem-se privilegiados, ajudam os produtos a pegar e torná-los mais desejáveis. No primeiro caso, websites disponibilizam novas ofertas em determinado horário, cujas vendas são muito rápidas, e ofertas relâmpago por um curto período, de modo que os clientes aprendam que, se não chegarem lá imediatamente, perderão. Já na exclusividade, o acesso ao site se dá apenas por convite, como foi a experiência do Hulala, de quem já é membro. Mas isso é só no início. Mais adiante, afrouxam-se as restrições para evitar o ar de presunção ou soberba e para o aumento de demanda. Outra exclusividade pode ser o acesso a uma área de compras privada e, com isso, alguma redução em alguma tarifa. Escassez tem a ver com o quanto se oferece de alguma coisa. Exclusividade também tem a ver com disponibilidade. No entanto, coisas exclusivas estão acessíveis apenas a pessoas que preencham determinados critérios, que vão além de dinheiro e fama. Saber determinada informação ou estar conectado com pessoas que sabem é a moeda social. Gatilhos. Por que as pessoas fazem mais buzz para alguns produtos do que para outros? Boca a boca imediato ou boca a boca contínuo? Depende do tipo de produto ou ideia. Para o lançamento de um filme no cinema, o boca a boca deve ser imediato. Se a bilheteria for baixa no início, o filme será substituído por outro. Campanhas anti-bullying não desejam que os estudantes falem a respeito apenas logo após o lançamento. Elas querem que eles continuem divulgando até o bullying ser erradicado. De fato, produtos interessantes são mais falados de imediato, mas não sustentam níveis elevados de atividades boca a boca ao longo do tempo. Isto é, produtos interessantes não rendem mais boca a boca contínuo que os produtos sem graça. E então,
Os gatilhos afetam nosso comportamento. Estímulos do ambiente circundante podem determinar quais pensamentos e ideias ficam na cabeça. Por exemplo, a música Friday, lançada por Rebecca Black, de 13 anos, em 2011, foi taxada pelos críticos como a pior canção de todos os tempos. A música retratava a vida da adolescente, que clamava pela chegada do final de semana. Canção ruim. No entanto, foi um dos vídeos mais virais do YouTube naquele ano. Por quê? Embora a canção continuasse ruim todos os dias da semana, a cada sexta-feira um forte gatilho contribuía para o seu sucesso, havendo picos de visualizações durante 3 semanas consecutivas. Produtos com gatilhos mais frequentes, mesmo que sem graça, mas que fazem parte do cotidiano, têm mais boca a boca imediato e conseguem mais boca a boca contínuo. Pense nos sacos Ziploc usados para guardar as sobras das refeições. Ao intencionar promover produtos, marcas ou ideias, pense se a mensagem será ativada pelo ambiente cotidiano do público-alvo. Um gatilho forte pode ser muito mais eficiente do que um slogan cativante. Os gatilhos lançam luz até nos casos em que o boca a boca negativo tem efeitos positivos. Algumas resenhas negativas de livros do New York Times aumentaram as vendas dos livros de autores novos ou relativamente desconhecidos em 45%, simplesmente porque informaram ou lembraram as pessoas de que um produto ou ideia existe. A exemplo, a crítica do livro Fierce People diz que o autor não tem um olhar especialmente aguçado e a mudança de tom é tão abrupta que a dissonância que ela cria é quase desagradável. Apesar disso, as vendas mais do que triplicaram depois da resenha. Foi um boca a boca negativo, mas informou ou lembrou às pessoas que um produto ou uma ideia existe. Até concorrentes podem ser usados como gatilhos. Uma famosa campanha anti-fumo imitou os anúncios icônicos do Marlboro, legendando uma foto de um cowboy Marlboro, dizendo as seguintes palavras: Bob, tenho enfisema. Agora, sempre que as pessoas veem um anúncio do cigarro, isso as incita a pensar na mensagem anti-fumo. O que torna um gatilho eficiente, portanto, é o contexto. Sexta-feira, canção Friday. Emoção. Assombro é a sensação de maravilhamento e deslumbramento que ocorre quando alguém é inspirado por grande conhecimento, beleza, sublimidade ou poderio. Isso de acordo com os psicólogos Darshar Keitner e Jonathan Haidt. Basta lembrar de Susan Boyle em sua apresentação no programa Britain's Got Talent, cantando com sua voz primorosa a canção I Dream the Dream, de Os Miseráveis. Em apenas 9 dias, o clipe acumulou mais de 100 milhões de visualizações. Artigos de ciência figuram na lista dos mais enviados por e-mail do New York Times, mais do que notícias sobre política, moda ou negócios. Justamente porque relatam inovações e descobertas que evocam assombro. A excitação fisiológica, o pulso disparado, as palmas das mãos suadas, o coração martelando, etc., diante de situações que geram raiva, ansiedade e divertimento, situações engraçadas, revela as emoções de alta excitação que impelem a ação, justificando assim o compartilhamento de vídeos negativos e desagradáveis, mas também agradáveis e bem-humorados. Já a tristeza e mesmo o contentamento são emoções de baixa excitação e reduzem o compartilhamento. Tenha em mente que emoções negativas, quando usadas de forma correta, podem ser um poderoso condutor de discussão. Evite que rumores falsos ganhem força e fofocas maledicentes circulem e cresçam. Interessante e intrigante. Qualquer tipo de excitação, emocional ou física, através de exercícios, pode aumentar a transmissão. Mas cuidado com o oversharing, o compartilhamento excessivo, cujos gatilhos podem ser situações excitantes por si mesmas. Tomar umas margaritas a mais, por exemplo. Foco nos sentimentos. As informações são importantes, mas as emoções ajudam a agir. Quer que as pessoas falem sobre o aquecimento global e se unam para mudar isso, não se limite a destacar o quão grave é o problema ou a listar estatísticas cruciais. Descubra como fazer com que elas se importem. Fale sobre a morte dos ursos polares e como a saúde das crianças será afetada. Acredita que uma interface de busca no Google possa te fazer rir e chorar? Parisian Love, YouTube. O que seria um anúncio normal, viralizou, porque enfocou os sentimentos. Com barulho. Visão. Tornar algo mais observável facilita a imitação. Um livro de férias, entrar no restaurante mais cheio em vez de em um mais vazio, o 100º da lista de transplante de rim não aceitar o órgão, porque os 99 que o antecedem o recusaram, provavelmente por incompatibilidade, etc. Isso é o que os psicólogos chamam de validação social. Portanto, a visibilidade pública faz as coisas pegarem. Um levantamento com estudantes da Universidade do Arizona levou Corinne Johansen, diretora de promoção da saúde e serviços de prevenção, a uma indagação. Se a maioria dos universitários se sentia desconfortável com hábitos de bebidas, por que bebiam tanto? Porque o comportamento é público e os pensamentos são privados. Os universitários podem ser pessoalmente contrários a tomar porre, mas enchem a cara porque é o que observam os outros fazendo. O mesmo vale para produtos e ideias. Compraríamos uma camisa que acabou de ser lançada e vimos em alguém, mas com menor probabilidade compraríamos meias. A visibilidade pública também estimula o boca a boca. Quanto mais fácil ver uma coisa, mais as pessoas falam dela. O público pode se tornar privado. Foi assim que a Movember Foundation, Austrália, foi formada. A princípio, 30 homens, num desafio para diverti-los, deixaram o bigode crescer nos 30 dias de novembro de 2003. No ano seguinte, a brincadeira ganhou uma causa cujo slogan trazia "Mudando a cara da saúde masculina", o que atraiu mais adeptos a partir daí, e desde então a Fundação do Câncer de Próstata da Austrália angariou mais de 174 milhões de dólares no mundo inteiro, em benefício da pesquisa e do tratamento da doença. As pessoas que ostentam um bigode crescendo nos 30 dias de todo novembro tornam-se efetivamente cartazes ambulantes para a causa. Tornar a causa pública ajudou a fazê-la pegar mais depressa. Mas então, quando tornar público seria uma má ideia? A campanha Just Say No, apenas diga não, nos anos 80 e 90, veiculou anúncios de utilidade pública para desencorajar adolescentes quanto ao uso de drogas, nos Estados Unidos. Posteriormente, constatou-se que de fato as mensagens pareciam aumentar o uso de drogas. Por quê? Porque os anúncios tornavam o uso de drogas mais público e revelavam duas coisas: que as drogas são ruins, mas que outras pessoas estão usando. Antes de ver a mensagem, alguns garotos talvez jamais tivessem pensado em usar drogas. Observação e validação social, lembra? Em certos casos, para evitar certos comportamentos, o oposto seria melhor aplicado: tornar o público privado. Valor prático. Independente de onde estejam, as pessoas gostam de passar informações práticas adiante. Quando questionado sobre qual o único livro que levaria consigo para uma ilha deserta, o escritor e editor William F. Buckley foi direto: um livro sobre construção de navios. As pessoas compartilham informações com valor prático para ajudar os outros, seja para economizar tempo ou dinheiro de um amigo. Pense em mutirões comunitários para a construção de casas, ou simplesmente um conselho útil de um pai que está a centenas de quilômetros de distância do filho, ou então no site Groupon, por exemplo.
No caso de economizar uma graninha, o que faz uma promoção ser passada adiante, obter algo por menos que o preço original ou conseguir mais do que o usual pelo mesmo preço. Mas a sensibilidade decrescente, parte da teoria prospectiva do psicólogo Daniel Kahneman e de Amos Tversky, esclarece a psicologia das negociações, que, exemplificando, dispõe o consumidor a se deslocar de uma loja para outra para adquirir um desconto de $10 em um rádio-relógio que custa $35 na primeira loja e $25 em sua filial. Mas não o deixa disposto a economizar $10 numa TV que na mesma loja custa $650 e na filial sai por $640. Isso porque o ponto de referência, o preço original de um produto, o faz julgar se o desconto vale a pena ou não. Economizar $10 numa compra que seria de $35, preço de referência, é vantajoso, ao passo que a economia de $10 para um produto cujo valor de referência é $650 não é vantajoso. Os $10 têm impacto cada vez menor à medida que se distancia do preço de referência. Mas, essencialmente, os dois cenários são iguais: deslocar-se para economizar $10. Outras estratégias que fazem as promoções serem compartilhadas são promoções que pareçam surpreendentes, valor incrível realçado, disponibilidade, ao contrário da escassez e exclusividade da moeda social, e a regra do 100. Para produtos inferiores a $100, descontos percentuais parecerão maiores. Se o preço do produto é superior a $100, vale o contrário. Veracidade. Às vezes nos deparamos com coisas falsas, mas não sabíamos. Mas porque nos pareceu útil, compartilhamos, visto que o valor prático tem a ver com ajudar. Em 1998, um artigo sobre a relação de algumas vacinas infantis com autismo espalhou-se depressa. Mas depois o artigo revelou-se uma fraude. E por isso, quando alguém lhe falar de algo espetacular para a saúde, ou mesmo alertar você sobre determinado comportamento nessa área, tente verificar a informação de forma independente antes de repassá-la. Um comunicado falso pode se espalhar tão depressa quanto a verdade. História. Histórias são a forma original de entretenimento. As pessoas contam histórias pelos mesmos motivos que compartilham o boca a boca. Assim como o cavalo de Troia, as histórias são mais do que parecem. Remova o exterior e provavelmente encontrará alguma coisa ali dentro. Jared Fogle pesava 190 quilos na faculdade. Em prol da própria saúde, iniciou uma dieta, a dieta Subway. Ele almoçava um sanduíche vegetariano e jantava um de peito de peru. Passados alguns meses, perdeu 110 quilos. A história é compartilhada por muitos dos motivos sobre os quais falamos nos capítulos anteriores: moeda social, emoção, valor prático. As pessoas não falam sobre Jared porque querem ajudar a Subway, mas mesmo assim a rede de lanchonetes beneficia-se por fazer parte da narrativa. As pessoas ficam sabendo de Jared, mas também tomam conhecimento que a Subway, embora possa parecer fast food, oferece uma série de opções saudáveis. Tão saudáveis que se pode perder peso comendo isso. Muito peso, aliás. Essa é a magia das histórias. A informação viaja, disfarçada de conversa fiada. Insights. A psicologia humana e a tecnologia explicam por que as coisas pegam. O boca a boca mantém-se ainda impactante mesmo numa era de mensagens instantâneas. Em maior grau, o que gera a viralidade não é o compartilhamento, mas o que nos leva a compartilhar. Neste livro você aprendeu que as coisas pegam porque somos seres psicológicos viciados em tecnologias de relacionamentos que nos possibilitam pertencermos a uma sociedade que por direito já é nossa.